Que saudade, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Jesus, em tua presença. Isso aí, mais uma live do Café Forte. Bora nessa? Tua face e rendemos-nos a ti. Pois Bora lá, galera! A morte trouxe vida a todos nós. E aí, Ricardo? E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Fala, Marcão! Saudade do você, meu irmão! Jesus, em tua presença. Como é que estão as coisas aí no Sinop? Contemplamos tua face e rendemos-nos a Boa, ti. boa! Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Isso aí, vamos lá, galera! Alessandro! Como é que tá a Rondônia, Alessandro? Manda pra galera aí da Rondônia aí, de Vilhena. Fala, Caio! Bom ver vocês aqui, rapaziada. Elton, hoje falei de você, hein, cara. Tava lá com o Matheus Cruz, ele falou de ti. Família Crove. Ó, galera, 30 graus tá bom, hein? Ó, vamos lá, ó. Coloca o aviãozinho aqui e manda pra geral, viu? Vou deixar um louvor rolando aqui. E aí manda pra todo mundo. Pega aí, aproveita agora. Já vai mandando pra todo mundo que você quer da sua lista aí. A hora que você abrir o aviãozinho vai aparecer os nomes das pessoas. E aí já pega e faz isso. Manda pra... Deixa eu só baixar um pouco aqui. Não tem que ficar gritando. Manda pra todo mundo aí que você conhece. Pessoas que podem... precisam de uma mensagem de Deus. Precisam de uma palavra. Precisam entender mais da Bíblia. Então vamos construir isso juntos, né? Vai mandando. Não, Ricardo, eu tô deixando rolar aqui um louvor aqui, cara. Se eu cantar, aí é um dom que vai ser revelado aqui, né, velho? Beleza? Então vamos mandando aviãozinho pra todo mundo aí. Nós vamos começar em uns 2 minutos, né? Realmente a leitura da palavra e aplicação da palavra, mas vai mandando pra todo mundo. Manda pros seus familiares, sabe? Tipo aquela mandei por engano. Ó, mandei aqui, cara, ó. Mas assiste aí. É uma live e tal, que fala da palavra de Deus. E a gente tenta falar de uma forma simples. Então essa forma é uma forma de você evangelizar, às vezes, pessoas que não conhecem ainda Jesus. Bora lá? Bora enviar. Saudade que eu tava de vocês, hein, galera? Tô ainda, né? De encontrar vocês. Em nome de Jesus, daqui poucos dias nós vamos estar de volta presencialmente com a transmissão acontecendo. Deixa eu só... daqui uns dias nós vamos estar presencialmente e vamos manter esse formato de transmissão online, viu? Pra galera que tá em Sinop, em Vilhena, em Dourados. Tem uma galera que tá recebendo disso. Kikão, saudade do você, meu irmão. Então nós vamos continuar com isso e que você também possa fazer disso um instrumento, beleza? Então vamos mandando aí pra geral, vai convida seus amigos, familiares, pessoas do seu trabalho, né? Agora é a hora de você fazer isso. Segunda-feira, o cara não tá esperando, ele tá lá no Instagram vendo um monte de bobagem e de repente ele pode ver uma palavra de Deus, que não sou eu que vou falar, não é minha palavra, mas é a palavra de Deus, e a gente tem sido ferramenta, e você pode ser uma ferramenta também, nessa hora, para enviar. O que você precisa fazer é só pegar o aviãozinho aqui e dispara para geral, beleza? Glauberzão, saudade, Glauberzão. Zóio, famoso Zóio. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começando aqui. Deixa eu dar um pause.
Oh, esse louvor aqui é massa, vamos ouvir um pouquinho, hein? César Menotti e Fabiano, galera, aí, ó. Porque ele vive. Vamos cantar no amanhã. Porque ele vive. É bom demais. Mas eu bem sei. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Vou parar porque senão, se o pastor já ouve eu cantando, aí mostra para a pastora Evelyn, eu já vou ser convocado para o Ministério de Louvor e eu quero deixar esse dom ainda um pouco escondido. Não, Crovinho? Glória a Deus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É isso aí. Eu tô com uma anotação aqui, então eu vou ir olhando aqui, talvez eu tire o olho da tela um pouquinho. Mas assim, ó, deixa eu falar para vocês como geralmente eu preparo uma pregação, preparo alguma coisa para compartilhar com vocês e o que eu faço, como eu construo algo que Deus fala comigo. Geralmente eu percebo que Deus me dá um tema e esse tema ele é variado, né? Deus me dá tema sobre vários assuntos. Por exemplo, esses dias eu estava aqui com vocês e eu até quero pedir desculpa pela minha ausência, mas é porque eu estou ficando bastante tempo na fazenda. E lá a internet não rola, a internet rola lá só devagarzinho, uma internet de mensagem, mas não dá para fazer uma live, não dá nem para ver uma live. Oi, Ivan, beleza, meu irmão? Beto, bom ver vocês aí. E aí lá na fazenda, Jaiminho também, bom ver vocês aí, viu, Leandrão? Saudade de vocês. Então assim, lá na fazenda não dá para mim fazer e por isso a minha pequena ausência, mas eu tô junto em espírito, junto com vocês. E assim, na medida do possível, estando em Campo Grande, eu quero transmitir o que Deus fala comigo para vocês. Deus geralmente me dá um tema para eu falar, para eu compartilhar e me mostra muito claramente que é sobre aquele assunto que Ele quer falar. Essa semana eu fiz uma viagem e eu saí da região, quem conhece, ali no Pantanal, da Inhacolândia, tem uma região chamada Leilão do Curichão, que é vindo de Aquidauana, é um aterro, e aí eu saí por uma estrada que sai do Leilão do Curichão, pro meio do Pantanal, e eu dei a volta, eu fui sair lá em Rio Verde, por dentro do Pantanal. Deu 135 quilômetros no meio do Pantanal, uma estrada maravilhosa, assim, uma natureza que eu aprendi a louvar a Deus, isso é uma coisa interessante, a louvar a Deus pelas coisas, assim, pela cor do céu, pelas nuvens que estão ali, pela paisagem, pelos animais, pelas árvores, sabe? Porque Deus desenhou cada coisinha daquela, cara, e quando a gente olha assim, olha uma natureza, um pôr do sol maravilhoso, uma vazante daquela cheia de animais, e aí eu aprendi a parar e contemplar e louvar a Deus, sabe? Agradecer a Deus. E eu vinha na estrada louvando a Deus, agradecendo a Deus e vendo, é uma estrada assim que tem muita pedra, pedra de cascalho de aterro, é um aterro, meio do Pantanal não anda, né? É muito difícil andar, mas o homem foi lá e fez uma estrada aterrada, alta, que não pega água com tubos para passar essa água, e tem muita pedra. Eu vim pensando naquela pedra, né? Vim pensando naquilo e vendo aquelas pedras e pedra. E eu cheguei numa fazenda que nós temos que chama Fazenda Morrinho. E essa Fazenda Morrinho é uma fazenda que na sede dela, a sede dela foi construída do lado de um morro, e é um morro de pedra. O Pantanal, quem conhece, é uma chapada, uma planície, né, inundada, que é areia, e fala que é terra mista, né, é solo misto, areia fina e areia grossa, né, é só areia, você não acha cascalho, você não acha isso. E esse morro, lá na Fazenda Morrinho, o Morrinho ele está bem, é um ponto ali de geográfico muito importante, porque ele é a divisa dos municípios de Rio Verde, de Corumbá e de Aquidauana, exatamente esse morro. Mas esse morro é um morro de pedra,
né, chegando, vendo todas essas pedras, eu cheguei lá e encontrei um morro. Eu tenho lá na fazenda, encontrei não, já existe lá um morro de pedra. E aí eu andando no campo, a gente estava numa outra fazenda, que é um pouquinho mais para frente, e o capataz falou, cara, tem uma pedra daquela da morrinho aqui, isso dá uns 15 quilômetros. Tem uma pedra daquela da morrinho aqui, que todo mundo acha que foi um meteoro que caiu lá, sei lá quantos milhões de anos, sei lá, mas é uma pedra, ou um vulcão que saiu, uma lava para fora, uma pedra meio avermelhada no meio do Pantanal, formou um morro muito alto, que é visível de longe, tem até umas antenas lá e tal, e aquela pedra também me chamou a atenção. Daí o cara lá da Morrinho, que é o seu Zé Lima, que é um senhor, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele é bem velho e ele trabalhou muito tempo no Pantanal, então ele conhece o Pantanal, a cultura. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas assim, porque me apresentam coisas que eu não sei, né, e me passam uma sabedoria que é muito difícil a gente conseguir com pessoas da nossa idade às vezes. Então eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. E eu conversando com o seu Zé Lima pegou uma pedra verde, linda assim, falou, cara, olha o que eu achei, Zé, olha o que eu achei lá em cima do morro, eu achei essa pedra aqui, o que é isso, será? Eu falei, sei lá, né, deve ser alguma pedra um pouco melhor, tal, até a gente vai levar para dar uma estudada, não deve ser nada precioso não, mas é uma pedra diferente, sabe, bonita, muito bonita. E aí pedra, e aí hoje eu na minha devocional, diariamente eu faço isso, eu na minha devocional eu li um texto e que me chamou mais atenção sobre pedra. E eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí e que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Pega a Bíblia e quem pegou, dá uma acenadinha aí, quem pegou a Bíblia, tiver com a Bíblia. E importante, né? Nessas lives, fica com a Bíblia na mão aí, né? Você vai anotando, vai fazendo umas suas anotações. Eu achei aqui na minha Bíblia hoje, ó. Isso aqui é minha Bíblia, ó. Eu achei aqui na minha Bíblia hoje, ó, anotações que fazem com que eu lembre do que foi falado aqui, quais as conexões dessas cores. Eu gosto de pintar bastante. Então, assim, você vai encontrando coisas importantes. Então, pega a tua Bíblia. Quem tá aí já dá um tchauzinho com a Bíblia, né? Dá um alô aí. E vamos sempre nas lives aí ter a Bíblia na mão pra gente ir estudando e aprendendo junto sobre a palavra do Senhor, beleza? Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 em diante, tá? E eu já vou ler aqui na minha anotação, aqui que tá melhor, que tá aqui no computador, e fala o seguinte: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. E darei a vocês as chaves do reino dos céus, darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Fecha o teu olho aí, eu quero orar para a gente interpretar essa palavra e ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela saúde, te agradecemos porque o Senhor tem nos preservado, te agradecemos porque circunstâncias passam, mas o Senhor não passa. Eu te agradeço, Jesus,
pelo dom de revelação, pela palavra, pelos dons que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, pela perseverança desses homens que estão aqui acompanhando essa live semanalmente. Pai, que no nome de Jesus a perseverança seja uma qualidade, uma característica reconhecidamente forte nossa. Que a gente possa ser reconhecido pela nossa perseverança, pela nossa fé inabalável. Pai, que no nome de Jesus que a gente possa ser reconhecido como teus discípulos, como cristãos, Pai. Pai, fala conosco nessa noite, que no nome de Jesus a tua palavra seja clara, eficaz, que o Senhor possa falar conosco de forma clara. Fala ao nosso coração, que no nome de Jesus o Senhor use a minha voz e fale ao coração de cada um, e que o Espírito, nosso Espírito, seja renovado pela força do teu Espírito Santo, Pai. Eu te louvo, te agradeço, clamo a tua presença e agradeço porque o Senhor já está conosco, no nome de Jesus. Amém. Olha só, galera. Pedra, né? De novo, pedras e pedras. E aí eu li esse texto falando de pedra. E eu queria dividir esse texto em alguns momentos aqui importantes. Primeiro, sim, Jesus estava em Cesareia, que era a região mais ao norte que Jesus, do seu ministério, mais ao norte que Jesus chegou, que é essa região da Cesareia. E ele faz uma pergunta para a turma assim: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa é a pergunta que ele faz, e ele chega para a turma e faz essa pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí o que eles respondem é: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Estão dizendo um monte de coisa. Jesus fala: então, pera lá, agora eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. E aí Jesus faz uma distinção muito grande, muito forte entre toda a galera. Vou falar aqui, nós estamos no Mateus 16, do 13 até o 23, tá? Eu vou tentar fixar esse comentário aqui. Mateus 16, 13 a 23. Beleza? Tá aí, tá? Então o que acontece? Jesus, ele pergunta pra galera quem os outros dizem que o Filho do Homem é. E o que a galera responde é, uns dizem que você é isso, outro aquilo, Elias, Jeremias, os profetas, outros dizem que é João Batista, dizem um monte de coisa. E aí Jesus fala assim: tá, mas quem vocês dizem que eu sou? E a hora que ele pergunta isso, ele faz uma distinção entre o resto da turma e os discípulos, as pessoas que conheciam ele, que andavam com ele, que estavam junto com ele, que sentiam o cheiro de Jesus, que caminhavam junto, que passaram fome junto, que se alimentaram junto, que entenderam todos os seus ensinamentos, ouviram das parábolas, perguntaram depois o que aquela parábola dizia. Então eram pessoas da intimidade de Jesus. E Jesus faz essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Está lá no verso 15 isso. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, e a característica de Pedro é a ousadia, ele é rápido, ele é aquele cara que sai do barco querendo caminhar na água, né? Ele é espontâneo, ele é sanguíneo. E Simão Pedro então já responde pelos 12. Ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus gosta daquela resposta, ouve aquela resposta e fala: feliz é você, porque essa revelação, Simão Pedro, não é de homem, não é de um coração humano, é de um coração voltado para Deus. Quem te deu essa revelação não é homens, mas não é por sangue, mas essa revelação é feita pelo meu Pai que está nos céus. E aí vem uma frase muito conhecida, muito discutida e muito questionada pela igreja e pelos estudiosos, que é o verso 18, que fala: eu digo a você que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa é a frase, e a Igreja Católica se apossou dessa frase, então, para intitular Pedro, São Pedro, como primeiro Papa, mostrando que Jesus está implantando a Igreja de Cristo na figura de Pedro. E nós vamos fazer uma reflexão, um estudo sobre essa frase principalmente. E ele continua: eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar será desligado nos céus. E ele continua, né? Pede para que ninguém conte que ele é o Cristo,
né? Porque ele queria cumprir o seu ministério, e talvez a figura do Cristo nessa época fosse aquela figura de um rei, e o que Jesus não queria. Jesus veio para servir e não para ser coroado como rei naquele momento. Naquele momento ele precisava cumprir o ministério dele, toda a sua caminhada, e ele pediu para que os discípulos não dissessem que ele era o Cristo. E aí ele começa a falar e explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele fosse maltratado pelas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E Pedro novamente falou, opa, pera lá, chama ele à parte e fala, peraí, nunca isso vai acontecer. Começa a repreender Jesus. E Jesus, que tinha acabado de falar para Pedro, tu és Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, fala para Pedro, olha, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, e para mim você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E aí alguns questionamentos que eu levantei durante esse estudo. Primeiro, nós temos pedras no caminho? Você tem tido pedras no seu caminho? A quarentena tem sido uma pedra no seu caminho? Vamos falar a verdade, a gente tem vivido momentos de incerteza e que todos os nossos planos que nós fizemos para 2020 foram por água abaixo. Todos os nossos planos que nós tínhamos para o nosso futuro foram simplesmente detonados por uma parada chamada coronavírus. Ah, mas eu estou continuando fazendo as coisas. Não, mas está tudo diferente para todo mundo. O povo tem falado de um novo normal. Na verdade é um novo, né? O normal é sempre está normal. Então é um novo, mudou tudo, né? Mas quais obstáculos obrigaram você não só a vencer, porque alguns obstáculos te obrigaram a vencer, a se reinventar, a mudar, a estudar mais, servir como uma mola para você te empurrando para outro lugar. E alguns obstáculos te forçaram a retroceder. Algumas pedras no seu caminho te obrigaram a você voltar para trás, a você dar um passo atrás, a você mudar a direção do seu caminho, a você ir para outro lugar. E essas pedras, muitas vezes, elas são sempre tidas por nós como obstáculos. Mas eu quero fazer esse pensamento também. Pedra sempre é obstáculo? Pedra sempre é isso? Pedra sempre quer dizer que é um obstáculo? Por que eu estava falando na estrada lá em Ecolândia, nessa via que liga o Pantanal, a região do Curichão, à Fazenda Morrinho? Porque aquelas pedras colocadas ali, elas serviram de base para uma pavimentação, para que a gente possa andar a 100 por hora no meio do Pantanal sem pegar nenhum milímetro de água. Então as pedras muitas vezes não são obstáculos, elas são usadas para servir como uma base, como uma camada, como uma proteção, como algo que você pode avançar mais através dessas pedras. E a pedra também, além de não ser obstáculo, a pedra também ela traz para a gente aquela ideia de segurança, né? Edifica sobre a rocha, sobre a pedra, um alicerce forte, né? Então a pedra traz isso. Agora, o importante é o seguinte, o que nós fazemos com as pedras do nosso caminho? Porque muitas vezes assim, o que as pedras fizeram conosco, o que as pedras nos fizeram mudar, qual mudança nós vivemos por conta das pedras do nosso caminho. Mas o importante é saber também assim, o que nós fizemos com essas circunstâncias. O que nós, enquanto homens, podemos fazer com a circunstância adversa que existia uma pedra no meu caminho. Existia uma pedra no meu caminho, o que eu fiz? Qual foi o objeto de mudança? Existe uma palavra usada aí no meio corporativo que é a resiliência, e que a resiliência hoje ela é entendida assim, não só suportar uma pressão, mas quando você suporta uma pressão como uma mola, e a resiliência é o que uma mola faz, ela é condensada numa força e ela volta ao normal quando você solta aquela pressão do mesmo tamanho sem deformar. Isso é resiliência. Mas quando você solta essa pressão, o que acontece com a mola é que ela catapulta. Então muitas vezes o que acontece com uma situação, com uma pedra no seu caminho, é o que você vai fazer, você vai dar um passo que você não tinha dado. Então as pedras no caminho servem para isso. E aí aquela pergunta que eu quero fazer para vocês. O que hoje os seus erros, os seus tropeços, as suas pedras no caminho, as suas vitórias, as suas mudanças de caminho servem hoje para você e para outras pessoas? O que você aprendeu ou ensinou durante a pandemia?
Você já parou para fazer essa reflexão? Porque nós estamos vivendo quase 150 dias de um isolamento social, né, de um distanciamento social, com mudança, com esfriamento total. Eu quero pregar sobre isso, sobre esse esfriamento da humanidade, né? As pessoas não podem mais se cumprimentar, não podem mais se abraçar. Antigamente o cara dava um espirro, as pessoas falavam saúde, né, para que tivesse saúde. Hoje, se a pessoa der um espirro, ele leva uma borrifada de álcool. Então, assim, esse esfriamento, o amor está se esfriando, e eu creio que são sinais do princípio das dores. Eu falei sobre isso esses dias e eu quero continuar isso com vocês. Mas hoje, o que você aprendeu e o que você ensinou durante essa pandemia? O que você fez com as pedras que estavam no seu caminho durante essa pandemia? Talvez sua vida profissional mudou, sua vida conjugal mudou, as rotinas do seu lar mudaram, tudo mudou, a escola das crianças não existe mais, agora é online, as crianças estão convivendo com você que antes não conviviam, porque às vezes as crianças estavam na escola e você estava no trabalho, e agora existe uma pedra no seu caminho que mudou o seu percurso, mas quem mais foi beneficiado por isso? Você foi. Alguém mais foi beneficiado com isso? E isso é importante. O que nós fazemos com a circunstância? E olha só, eu separei aqui alguns exemplos de pedra. Eu vi que uma galera estava colocando já aí alguns exemplos de pedra citadas na Bíblia. Eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, Moisés. Moisés usou as pedras, né, para escrever os mandamentos. Então os mandamentos de Deus foram escritos em tábuas de pedra e foram guardadas nessas tábuas de pedra. Então a pedra foi usada por Moisés para escrever os mandamentos. Davi usou a pedra, eu acho que o Alessandro colocou aí, Davi usou uma pedra para vencer o gigante, né? Você pode usar isso também, né? Então, assim, a pedra nem sempre é um obstáculo. Moisés usou para escrever o mandamento, Davi usou para vencer seu gigante, Gideão usou para reedificar um altar, Jacó usou como travesseiro e depois para construir um altar com aquela pedra. A mulher adúltera... Voltei, me dá um ok se eu voltei, porque deu uma travada aqui. Alguém me sinaliza aí se voltou? Voltou? Oi, galera. Voltamos? Me dá um aceno se voltamos. Voltou? Bruno Galo, voltou? Beleza, então vamos lá. Então Moisés usou as pedras para escrever os mandamentos, Davi usou a pedra para vencer o gigante, Gideão usou a pedra para reedificar um altar, Jacó usou a pedra como travesseiro e depois para fazer um altar. A mulher adúltera a pedra serviu para a mulher adúltera como o maior livramento da sua vida. E tem até uma expressão que até mesmo os ateus usam, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então a pedra serviu para a mulher como livramento. Para Lázaro, a pedra foi o recomeço, né? Remova a pedra, né? Jesus fala. Lúcifer usou as pedras para tentar Jesus, mostrando para ele, se você é mesmo Jesus, transforma essas pedras em pães, né? No templo, ali quando Jesus caminhava com os discípulos, seus discípulos olharam e eles admiravam o adorno, as belezas das edificações do templo. E aí o que acontece é que Jesus olha e fala assim, tá vendo essas pedras que vocês hoje estão olhando, estão admirando? Não ficará pedra sobre pedra. As pedras à beira do caminho também são citadas por Jesus como uma forma de mostrar que a semeadura ela não é boa quando ela cai num solo rochoso sobre a pedra. Apocalipse aponta uma pedra branca na igreja de Pérgamo, mostrando que aquela pedra branca, para aquele pessoal que estava ouvindo, para aquele povo, para aquele contexto, mostrava que a pedra branca ela dava liberdade. Um escravo era um escravo ou alguém que fosse condenado, quando era julgado e era liberto, né, era inocentado, ele recebia uma pedra branca com o seu nome. Então assim, a pedra é citada várias vezes na Bíblia, e até em Ezequiel 36:26 fala, eu darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então a pedra ela é citada na Bíblia em várias vezes, em vários contextos. Mas vamos lá, vamos voltar no texto e falar sobre o texto. De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre Pedro,
Jesus estava falando que edificaria sua igreja sobre Pedro. Jesus estava falando que edificaria sua igreja sobre a confissão de Pedro, né, sobre o que Pedro tinha falado, ou Jesus estava falando que edificaria sua igreja sobre si mesmo. Como eu disse, há uma linha de estudo que aponta para que Pedro é o precursor da igreja, e ele foi intitulado assim como a pedra fundamental, né? E sobre essa pedra, então, Deus edificaria a sua igreja. A reflexão que eu falo logo para começar e para apontar o meu ponto de vista e o que eu creio é que, assim, será que Jesus colocaria sobre Pedro, que é instável, inconstante, explosivo, que logo após nega Jesus por 3 vezes, que durante o seu ministério, ele, sim, junto com outros apóstolos, ele comete outros erros, né? Outros problemas Pedro tem. Pedro é como eu e como você. E a pergunta é, será que Jesus olharia para mim, Zé, e falaria, Zé, sobre você eu edificarei uma igreja? Ou falaria, Zé, sobre mim, Jesus, eu edificarei uma igreja e você vai poder participar dela? Então, o meu ponto de vista é esse, eu quero também aqui colocar, fundamentar esse meu ponto de vista. Primeiro porque Jesus estava falando ou de Pedro, ou da confissão de Pedro, ou do próprio Jesus. E a pergunta é, quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra fundamental que Jesus fala, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Então, quem é essa pedra fundamental? Para a gente poder entender e mais adiante, a palavra Pedro, essa palavra Pedro significa Petros, e Petros é um fragmento de pedra. Um pedaço, um cascalho, um pedaço de pedra, um pedaço de uma rocha, tá? E ela remete, essa palavra Pedro, mostra a primeira parte do texto, quem fala que Pedro tal, quem é Pedro, né? Tu és Pedro, feliz é você, Pedro, e quando fala sobre Pedro, Pedro é essa pedra, esse pedregulho, né? E esse é o Petros. Só que no segundo momento do texto, ele já fala sobre a pedra, e a pedra é diferente. E aqui tem uma diferença pequena, mas muito significativa. A primeira parte, quando fala de Pedro, é Petros, e a segunda parte, quando fala de pedra, é Petra. E a Petra quer dizer rocha inabalável. Então a diferença de estar falando Pedro, Petro, e pedra, Petra, significa falar Pedro, tu é pedrisco, ou pedaço de pedra, sobre essa rocha inabalável eu irei edificar minha igreja. Agora, existe um outro momento em que você pode notar que Jesus está falando de si mesmo, porque ele fala o seguinte, sobre esta pedra, se você tiver com a tua Bíblia aí, você pode procurar, e não sobre essa. E quando você fala o pronome essa, eu estou falando para você, eu estou falando de algo que está distante de mim. Agora, quando eu falo esta, eu estou apontando para perto, para mim. Então Jesus fala Petro, que é pedregulho, pedrisco, pedaço de pedra, sobre essa rocha inabalável, sobre esta pedra, esta rocha inabalável, eu irei edificar minha igreja. E a coisa continua aqui, deixa eu achar minha anotação aqui, a coisa continua, e se fosse mesmo Pedro a escolha de Jesus para edificar sua igreja, talvez não haveria esse segundo momento em que Pedro fala, peraí Jesus, para, isso não vai te acontecer, quando Jesus fala que ele precisa vai sofrer na mão dos líderes religiosos, será morto e ressuscitará em 3 dias. E Pedro fala, não, peraí, isso não vai te acontecer. E Jesus não falaria, tudo bem Pedro, é verdade, você é a base da igreja, a pedra angular da igreja, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e tal. Não, Jesus fala, pera lá, agora ele usa um outro termo aqui, que é um terceiro. Então ele fala de Petro, que é o pedregulho, o pedrisco, fala de Petra, que é a rocha inabalável, e fala sobre uma pedra de tropeço. E a tradução dessa palavra pedra de tropeço, dessa expressão pedra de tropeço,
ela talvez no nosso português seria escândalo, mas não o escândalo aquele que assusta, que assombra, o escândalo de fazer um barulho desse tipo, mas o escândalo aquele que faz alguém pecar, que faz alguém cair, é a pedra no meio do caminho mesmo, é aquela pedra que atrapalha. E Jesus chama então Pedro de sai fora, afaste de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço, tu és um escândalo, tu és alguém que faz alguém pecar. E você não pensa com os pensamentos de Deus, mas você pensa com o pensamento dos homens. Então você não está conectado com Deus. Ah, mas existe um outro trecho que fala... verso 19, eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Eu já ouvi alguém falar isso, falando assim, mas então Jesus não teria falado isso para Pedro, porque está falando para Pedro, o que você fizer aqui, a chave vai estar contigo, tanto que existe uma imagem, eu vou ver se eu acho aqui, de Pedro, e se alguém achar, me manda aqui no WhatsApp, eu não sei se vai dar também, mas não tem problema, depois é só procurar na internet. A imagem de Pedro, ele está segurando uma chave, né, de São Pedro está segurando uma chave, como simbolizando a porta, as chaves da igreja. Mas se você for lá no verso, no capítulo 18 de Mateus, no verso 18, capítulo 18 de Mateus, verso 18, apenas 2 capítulos para frente, você vai ouvir Jesus falando o seguinte, digo-lhes, então está dizendo para alguns homens, provavelmente os discípulos, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então Jesus não está dando uma orientação aqui para Pedro e falando, Pedro, você está com a chave, tudo que você fizer, todo mundo vai ter que te render glória, bênçãos. Não, Jesus está falando dele mesmo e está dando para os discípulos poderes, está dando para os discípulos capacidade deles poderem conduzir a igreja. Isso sim, não criar, não fundar a igreja, mas conduzir a igreja. E vamos lá, vamos continuar sobre essa reflexão, sobre a pedra. Por que eu defendo também que não era sobre Pedro que Jesus estava falando? Vamos lá em Gênesis, do que o homem é criado. Quem pode me falar aqui do que o homem foi criado em Gênesis? Mais alguém? Vamos lá? Do que o homem foi criado lá em Gênesis. Escrevam aí. Se ninguém falar, eu vou falar, mas é muito fácil, né? O homem foi criado em Gênesis do pó. Do pó. Você acha mesmo que Jesus iria dar a alguém que é criado do pó para ser o alicerce de alguma coisa? Do pó. Ou Jesus criaria, né, do barro, né, do pó, ou Jesus criaria para a sua igreja alguém que é a rocha inabalável, construiria a sua igreja sobre a rocha ou sobre o pó? Sobre Pedro que é pó ou sobre Jesus que é a rocha? Então, para mim, isso já representa claramente sobre quem Jesus está falando aqui. E aí, eu vou lá em Salmo 118, capítulo 22, Salmo 118, verso 22. Salmo 118, 22 fala, a pedra que os construtores rejeitaram, tornaram-se pedra angular. Vamos lá, pedra angular, para esse tempo aqui, significava pedra fundamental utilizada nas construções. Ela era colocada em primeiro lugar, ela era colocada numa esquina e formando um ângulo reto entre as duas paredes, e a partir dessa pedra angular eram definidas todas as outras pedras que eram colocadas para montar uma construção. Se você puder trazer à atualidade o que é uma pedra angular, você pode representar isso como o alicerce de uma construção. O alicerce de uma construção é a pedra angular. E Jesus está mostrando que a pedra angular, e a Bíblia aponta para a pedra angular, alguém que é precursor, que é o alicerce de uma igreja, que é alguém que dá sustentação, rocha e não pó, rocha e não barro, pedra e não barro. Jesus nos ensina também a construir, né? A gente falando sobre pedra, Jesus nos ensina a construir a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. E a rocha não é uma pedra simplesmente que nós vamos construir, mas é algo
que dá sustentação. É Jesus. Quem é a rocha? É Jesus. É construir sobre Jesus as nossas expectativas, a nossa vida. E aí me lembro daquela passagem: coloque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque a Jesus, conheça Jesus, alicerce a sua vida, a sua profissão, o seu casamento, as suas lutas sobre Jesus, que é a rocha. Não sobre pó, não sobre homens. Maldito o homem que confia no homem. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação sobre isso, e não é o homem que confia em outro homem, mas o homem que confia no homem, nele mesmo. O homem que confia nele mesmo. Maldito o homem que confia nele mesmo, que confia na força do seu braço. Bendito o homem que confia em Deus, que coloca a sua expectativa no Senhor, e sobre essa rocha constrói as suas coisas. A rocha é Jesus. O que você tem feito com as pedras do seu caminho? O que você tem feito com a sua dor? O que a sua dor tem ensinado para você e para outras pessoas? As pedras que você viveu, as pedras que só você passou, que você soube transpor. Quem é que trouxe para você? O que é que trouxe essa pedra? Quando você transpôs essa pedra, o que você pôde aprender e ensinar para as pessoas? Talvez alguns momentos que você passou na sua vida só você conhece. Só você sabe como você venceu. E talvez pessoas ainda precisam ouvir de você o que você fez para vencer. Eu tenho certeza, todas as dúvidas, as dores, as lutas que eu tive, Jesus usou isso para me aproximar dele, para desenvolver relacionamento e, além de tudo, para entender, ser curado para ajudar a curar. Como eu tenho ajudado a curar pessoas? Como você tem ajudado a curar pessoas? O que você fez durante a pandemia, o que você aprendeu durante essa pandemia e o que você ensinou para as pessoas durante a pandemia. O que você tem feito com as pedras do seu caminho. Talvez você passou por momentos que só você pode ensinar pessoas. Só você pode ensinar outras pessoas a atravessarem, a ultrapassarem esses obstáculos. Olha só, eu falei de várias pedras aqui, de vários sentidos de pedra, mas eu quero falar de uma pedra, e a gente já vai encerrando. A pedra no sepulcro. Para muitos, a pedra no sepulcro significava o fim. Para muitos, aquela pedra significava o fim. Mas para mim, para você, para nós que cremos em Jesus Cristo, aquela pedra era só o recomeço. Aquela pedra no sepulcro era só o recomeço. O que você tem feito com as suas pedras? Você tem vencido? Você tem desistido? Largado mão desse caminho? Percorrido outro caminho? Jesus coloca as pedras no seu caminho e permite que as pedras sejam colocadas no seu caminho para você vencer, para você ultrapassar. Coloque a sua expectativa no Senhor. Se alicerce em Cristo, que é a rocha. E sobre essa rocha você pode vencer. Sobre essa rocha, nossa igreja está edificada. Sobre essa rocha, a igreja está edificada. É sobre essa rocha que nós estamos falando, que é Cristo. Galera, se a gente for ficar aqui, nós vamos achar um monte de base bíblica para falar sobre isso. E eu creio que Jesus falou comigo e é por isso que eu quis compartilhar com vocês. A pedra no sepulcro era o fim para alguns e o recomeço para nós. A pedra na sua vida pode ser um momento de vitória que você pode ensinar outras pessoas. Algumas pessoas sabem aqui do José Neto, meu filho, que é uma bênção na minha vida e que é especial. E o José Neto me ensina todos os dias o que é ser pai. E quando algumas pessoas chegam para mim com dificuldades e perguntam assim: Zé, como é que eu faço? Eu estou vivendo uma gravidez de risco, ou meu filho nasceu especial, ou eu estou tendo uma dificuldade com meu filho, e começa a falar comigo de paternidade, eu consigo entender claramente que aquela pedra que era no meu caminho, quando eu soube que o José Neto era especial, que para mim era uma pedra intransponível, hoje é uma pedra que ficou para trás, que serve para mim de base para poder ensinar outras pessoas. Hoje eu estou por cima dessa pedra. E eu estou alicerçado a minha vida, minhas expectativas, os meus sonhos, as minhas angústias, as minhas lutas, as minhas necessidades sobre a rocha que é Cristo.
Sobre essa rocha que eu quero que você esteja, meu irmão. Sobre essa rocha, não sobre uma ação do governo, não sobre uma atitude que a sua empresa tome, não sobre os seus negócios, mas sobre a rocha que é Cristo. Essa rocha é inabalável. Essa rocha, ela é inabalável. Nada pode derrubá-la, nada pode vencê-la. A rocha que é Cristo. Meus irmãos, nós vamos encerrando e eu queria fazer diferente hoje aqui, tá? Eu quero colocar aqui, se vocês quiserem me mandar, nós vamos orar por alguns motivos hoje, e nós temos alguns minutos. Então, se você quiser colocar aqui motivos para a oração, manda aqui que nós vamos já fazer a nossa oração já nesse sentido. E se você está tendo alguma pedra no seu caminho que você acha que não vai transpor, se você não quiser expor aqui, manda nessa interrogaçãozinha, e essa interrogação vai chegar só para mim, e aí eu leio e a gente faz essa oração aqui, tá bom? Vocês todos são bênção na minha vida e pode ter certeza, muitos de vocês são para mim exemplo de Cristo, e isso que é importante. Procure e tenha amigos que sejam exemplos de Cristo para você, que vocês possam ver e identificar a figura de Cristo. Tenha amizades que mostrem para você, apontem para Cristo, porque muitas vezes o que a gente faz é ficar admirando pessoas que não são exemplos de Cristo para nós. Tenha amigos, e a Bíblia fala disso, né? Amigos mais chegados que irmão. Tenha amigos que te apresentem e te apontem para Cristo. Vamos lá, se alguém quiser colocar pedido de oração aqui, nós já vamos encerrar. Falando em pedido de oração, deixa eu colocar um louvorzinho aqui. Falando em pedido de oração, essa música aqui é legal, esse louvor aqui. Falando em pedido de oração, eu quero falar para vocês sobre a live de oração. Agora às 10 horas, 22 horas, horário do Mato Grosso do Sul, nós temos diariamente, de segunda a sexta-feira, a live de oração aqui na Igreja Café. Então você aqui nesse Instagram também, você pode acessar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite, e você vai ter o seu momento. Nós temos uma live de oração que tem sido uma bênção. O momento de oração é revezado por vários irmãos da igreja. Então pega conosco, pega com a gente, vamos embora, vamos nessa, vamos sim focar e orar, sabe? Se essa pandemia não tem te servido para você se aproximar mais de Deus, cara, para que ela te serviu? Busca Deus, venha conosco, vamos orar, certo? Não tá habilitado sim, Guerra. Tô vendo aqui, já chegou 2 aqui, tá? A caixa de perguntas tá habilitado sim, é essa interrogaçãozinha aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre isso aqui, ó. Dízimo e oferta, tá? Nossos compromissos, nossa responsabilidade com a igreja, ela não pode parar em um momento que você acha que as circunstâncias são maiores que Deus. Isso é falta de fé. Então, não deixe, deixa eu tirar aqui, vai ficar mais fácil de ver isso. Não deixe de fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo. Através disso, a obra de Deus avança. Então, não deixe de fazer isso nesse momento, nos seus momentos, que você possa continuar com fidelidade, beleza? Vamos ver aqui sobre os pedidos de oração. Orações pela minha recuperação. Flavião, tua família, nós vamos orar pela saúde aqui. Mais pessoas pediram saúde, né? Então nós vamos orar por isso. Saúde da sua família, de outras pessoas que estiveram contaminadas com essa doença, com esse vírus. Tudo vai passar. Jesus não passa. Toda essa circunstância vai passar. Podem vir outras, mas Jesus não passa. Então, que nós possamos mais agradecer do que reclamar, tá? Membros do corpo de Jesus Cristo aqui, colocou orar por todas as autoridades governamentais. Precisamos orar pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão à frente, pessoas que estão nos representando, né, para que a gente possa não escolher os menos piores, mas que a gente possa escolher pessoas que realmente possam ser para nós referências, também como referências de Cristo, né? Deixa eu ler as caixinhas aqui. Tá, vamos orar por relacionamento também.
beleza? Sobre matrimônio. Então vamos lá? Deixa eu achar um louvorzinho bacana pra gente orar aqui. E ó, toda segunda, né? Você já sabe, toda segunda, live Café Forte. Todo dia, de segunda a sexta, nós temos a nossa live de oração. Não deixe de participar. O Valtinho Rosa colocou: peço oração pela minha família, negócios, amigos, inclusive um grande amigo, Flávio Família, todos da Café. Isso aí, essa família aí é uma bênção, tá? Ó, aqui, ó. Não há nada a temer, galera. Creia. Beleza? Fecha o teu olho aí onde você estiver. Entre em unidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o teu nome é precioso, tu és maravilhoso, o Senhor que nos escolheu, o Senhor nos separou, Deus, o Senhor nos reservou, o Senhor nos preservou, o Senhor preserva a nossa saúde, Pai. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o teu nome está sobre todo nome, a tua força, Senhor, o teu poder está sobre qualquer doença, qualquer tipo de pandemia, de epidemia. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos o fim disso, Pai. A volta às coisas do nosso cotidiano. Pai, que no nome de Jesus a gente saiba dar valor nas coisas realmente importantes, não coisas que passam, não coisas que não são duradouras, mas que a gente possa entender que a nossa vida eterna já começou, nós já estamos aproveitando dela, e que a gente possa olhar para a vida eterna e não para momentos que vão passar, que vão ficar. Pai, no nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece aqui motivos que foram apresentados: matrimônio, saúde, negócios, governo, Senhor. O Senhor conhece todos os motivos que foram apresentados. Pai, mas no nome de Jesus, mesmo aqueles que não foram citados aqui, que o Senhor possa, Senhor, trazer ao coração acalento, a certeza da vitória. Pai, que a gente possa caminhar em fé, colocando o pé e depois o Senhor colocando o chão para nós, construindo um caminho de pedra, Senhor, para que a gente possa passar, atravessar. Pai, no nome de Jesus, protege a saúde de cada um que está aqui, cada familiar. Se houver alguém contaminado, traz a recuperação, Pai, no nome de Jesus. Traz a cura, Jesus, no nome de Jesus. Traz, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor tem preparado para nós. A Tua palavra mostra que nós somos filhos da promessa, que o Senhor nos escolheu, Pai, e nós queremos tomar parte dessa promessa, mas nós queremos ser também, Senhor, merecedores dessa promessa. Pai, no nome de Jesus, que seja um tempo de reconciliação, de aliança, de renovo, de relacionamento contigo, Pai. Pai, no nome de Jesus, que as pessoas possam te buscar e te conhecer, te encontrar, e que a gente possa alicerçar a nossa fé, a nossa saúde, os nossos negócios, nosso casamento, nosso dia a dia, na rocha que é Cristo, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, te louvo e peço que a tua unção esteja sobre cada homem e cada mulher que participaram dessa live, Pai. Continua usando essa ferramenta para que o teu nome seja propagado, Pai. Usa cada um aqui de forma poderosa, para que essas pessoas possam ser exemplo e ferramentas, exemplo de Cristo e ferramentas do Teu Evangelho nessa terra, Pai. Nos usa, Senhor, com os dons e talentos que o Senhor nos deu, e que no nome de Jesus, somente o Teu nome seja exaltado, Pai. Nós te damos graça, te louvamos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, galera. Aleluia. Glória a Deus. Que delícia falar de Jesus. Que delícia poder compartilhar com vocês. Desculpa a simplicidade, mas a gente tenta ser simples, igual café, que é açúcar, café e água, às vezes só café e água, né? Falando nisso, ó, tem uma parada legal. Nós fizemos um jejum esses dias de 21 dias e nós queremos encorajar você para que um dia da semana você faça um jejum. Faz um jejum ali total de alimento, deixa só líquidos durante o dia, ali durante das 8 da manhã às 18, ou você pode tirar doce, mas escolhe um dia da semana para que você possa fazer jejum, jejuar, orar. Vai te dar vontade. Eu mesmo, o Júnior começou aqui falando, né? Zé Formiga, né? E eu amo doce, né? Gosto de doce demais da conta, assim, gosto de doce muito mesmo. E aí eu fiz um jejum de doce, né? E assim, quando você dá vontade de comer o doce ou aquilo que você tiver,
vai orar, vai buscar a palavra, pega a tua Bíblia, vai ler, entra no quarto, vai no teu secreto, entendeu? Vai no teu quarto de guerra. Eu construí esse lugarzinho aqui, ó, não dá pra ver bem, mas é a minha despensa aqui, ó. E eu construí aqui, ó, meu quartinho de guerra. Aí cedo eu venho pra cá, ó, aqui é minha cozinha, ó. Deixa eu mostrar minha casa aqui, ó. Meu quartinho de guerra, eu venho pra cá, tranco essas portas aqui da lavanderia, da cozinha e fico aqui. E aqui eu faço minha devocional, tenho minhas anotações e tudo. Tenha momentos com Deus, se relacione com Deus, seja amigo de Jesus. É importante isso, importante para que quando a gente puder pedir alguma coisa pro nosso amigo, ele possa falar assim, cara, sei quem que é esse carinha aí, eu sei quem que é esse aí, não é? Vou até achar esse louvor aqui, ó, tô de DJ hoje, hein? Amigo de Deus. Vamos ver se é essa aqui. Então, é isso aí. Vamos encerrar com essa aqui, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu lembrei de outra frase aqui, ó. Tem uma frase de uma música do Tião Carreiro. Olha só, hein, Tião Carreiro, tá? Atiraram tanta pedra em meu caminho que com elas construí o meu altar. A lei divina manda só fazer o bem. Para os inimigos no altar eu vou orar. Para aqueles que só sabem jogar pedra, como resposta peço a Deus para perdoar. Saiba perdoar e saiba fazer o correto com as pedras que estão no seu caminho. Beleza? E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Pastor, obrigado pela oportunidade de novo estar aqui. Meus irmãos, obrigado. Essa live vai ficar salva. Compartilha, manda para uma geral aí. E que essa seja uma ferramenta de evangelização. Beleza? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.